PF prende ex-ministro Gilson Machado em Recife. Ex-ministro do Turismo teria atuado para tirar Cid do país e arrecadar valores para Bolsonaro. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira 13, em Recife, p. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Federal, PF. Segundo informações da PF Policial Federal, o ex-ministro do Turismo de Bolsonaro Gilson Machado estava tentando um passaporte para Portugal para que o ex-presidente dê ordens do ex-presidente Mauro Cid fugisse do Brasil. Machado nega a acusação, disse que o passaporte seria para seu pai. O ministro Alexandre de Moraes pediu prisão de Mauro Cid, mas foi revogada. O tenente-coronel está neste momento prestando depoimento à Polícia Federal. Segundo ele, não pretendia fugir do Brasil. Nesta semana, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de inquérito contra Machado por obstrução de investigação de organização criminosa e favorecimento pessoal. O requerimento tem como base informações da Polícia Federal, PF, de que Machado teria atuado no dia 12 de maio, para obter a expedição de um passaporte português, junto ao Consulado de Portugal no Recife, em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para viabilizar sua saída do território nacional. Além disso, Machado teria promovido, por meio de seu perfil no Instagram, uma campanha de arrecadação de doações em dinheiro que seriam destinadas a Bolsonaro, o que também chamou a atenção dos investigadores. No pedido da PGR ao Supremo, Gonet diz que Machado não obteve êxito na emissão do documento para Cid, mas que a PF ainda considera possível que ele busque alternativas junto a outras embaixadas e consulados para essa finalidade. Para Gonet, essas informações levantam suspeita de que Machado esteja atuando para obstruir a ação penal sobre a tentativa de golpe. A PGR pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorize não só a abertura de um inquérito, mas também permita a adoção de medidas de busca e apreensão. As buscas seriam em prol do avanço das investigações, que podem se beneficiar do achado de documentos, anotações, registros, mídias, aparelhos eletrônicos e demais dispositivos de armazenamento de dados reveladores de circunstâncias delituosas. Gilson Machado já tinha feito campanha para o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Segundo Machado, a arrecadação seria para o filho do ex-presidente ficar nos Estados Unidos. A publicação teve uma má repercussão e fez com que o filho de Bolsonaro fizesse uma publicação desmentindo que precisasse de dinheiro. Breaking News, CNN. Precisamos interromper aqui a nossa entrevista para trazer em primeira mão a informação de que a Polícia Federal prende o ex-ministro Gilson Machado em Recife. PF prende o ex-ministro suspeito aí de ter atuado em favor de Mauro Cid, tentando obter um passaporte português e tentando também arrecadar valores para ajudá-lo eventualmente em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações estão chegando para a gente neste momento. Informação, então, de que a Polícia Federal decidiu prender o ex-ministro Gilson Machado. A informação que circula é a de que ele teria tentado interferir de alguma forma em favor de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Lembrando, Cid é delator do processo que trata da trama golpista. Ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros, são réus nesse processo. E a gente ainda está averiguando aí em que pé que está o processo para a prisão do ministro. A gente vai trazer mais informações para vocês a respeito desse tema. Ainda assim, já se sabe que já se tem a informação de que esse movimento estava ocorrendo há algum tempo, porque há 2 dias foi pedida a investigação a respeito dessa suposta atuação do ministro, que teria alegado, inclusive, segundo as informações que circulam, que apenas teria procurado a embaixada ali para resolver questões familiares e não teria tentado atuar em favor de Mauro Cid. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para vocês sobre esse ocorrido. Mas antes disso, vou trazer um pouco a Basília Rodrigues aqui para a gente analisar o impacto que um evento como esse pode ter em toda a discussão da trama do golpe, né, Basília? Bem-vinda aqui de volta.
gostaria do seu olhar a respeito de como uma discussão como essa, mesmo que tenha ocorrido ali pontualmente e unilateralmente por parte de um ex-ministro do governo Bolsonaro, de que forma que isso acaba chamando atenção para essa trama do golpe e, claro, fragilizando a situação de alguns dos envolvidos aí nesse processo. Gilson Machado chegou a ser arrolado como testemunha do caso em favor de alguns réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele estava em uma outra condição, apesar de fazer parte do mesmo grupo político do antigo governo, Clarissa. Ele estava numa posição de observador, testemunha, informante, no sentido de prestar esclarecimentos a favor de quem é de fato réu e corre o risco de ser sentenciado, condenado pela tentativa de golpe no país. Mas, apesar disso, de uma posição mais secundária nessa história, o ministro seguiu fazendo várias publicações, era muito recorrente, quase que todos os dias, receber vídeos, publicações, mensagens dele na sua rede de contatos, pelo WhatsApp, pela internet de modo geral, se colocando contra o julgamento no STF e também com críticas a ministros da Suprema Corte. O fato hoje da prisão, em um primeiro momento, a gente ainda está atrás dessas informações, teria relação com essa informação de que ele tentava facilitar visto, a ida de Mauro Cid, que é o delator do caso da tentativa de golpe, para Portugal. No início da semana, Clarissa, tão logo vieram as primeiras informações via imprensa de que Gilson Machado havia feito isso, o ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro soltou uma nota negando, segundo ele, veementemente que tenha ido pessoalmente em qualquer representação do governo português aqui no Brasil, até mesmo lá em Recife, onde ele mora. Ele disse ter, de fato, entrado em contato por telefone com o consulado, porque o objetivo dele era obter documentos para a renovação do passaporte do pai dele, Carlos Eduardo Machado. Então, houve um contato do ex-ministro do Turismo com a representação de Portugal aqui no Brasil? Houve, fato este confirmado por ele. Mas por quais razões? Ao contrário do que informantes, pessoas que trouxeram essa suspeita à investigação de que ele estaria estreitando o contato entre Mauro Cid, delator do caso, e Portugal, o ex-ministro afirma que o objetivo era renovar os documentos de passaporte do seu pai. A quem interessaria a saída do Cid do país? A todos os réus, porque as provas são muito contundentes, há um consenso, inclusive entre os advogados de defesa, que o veredito será de condenação. Então, tumultuar o processo, e nada mais para tumultuar do que caiu a delação do Cid, que aí você ganha um argumento pelo menos político. Ó, tá vendo? O processo era político, a delação caiu, o Cid mentiu. Porque se você consegue dizer, o delator mentiu, portanto, o meu cliente é inocente, isso juridicamente não se sustenta, porque a gente sabe que as provas estão ali. Mas para o público, isso pega. Para o público, isso pega. Se o Cid vai embora do país, o Cid fugiu porque estava sendo pressionado. Se o Cid, entendeu? Então, é muito mais uma questão política e uma eventual fuga do Cid, que a gente não tem certeza ainda se esse era o objetivo, se tinha passaporte. A gente tem que ter muita cautela e comentar em cima de fatos, mas uma análise possível em cima dos fatos é que uma eventual fuga de Cid tumultua o processo. E é o que mais interessa aos réus hoje, é tumultuar o processo, o que, aliás, também é um recurso da defesa, tá? É um recurso da defesa. O Cid só fez a delação premiada para salvar a família. Então, por que ele colocaria agora a família em risco? Esse é meu ponto. Quando a gente trouxe aqui a notícia da delação premiada, eu contei aqui, o Cid achava, no comecinho da investigação, que o Exército, por causa das boas relações do pai dele, o Lorena Cid, general, tinha com os generais, eles iam conseguir uma saída militar.
cumpre 2 anos, é um processo administrativo, mantém-se ali o salário, a aposentadoria, o benefício e tal. Quando eles sentaram com quem estava acompanhando a investigação e essas pessoas disseram: meu filho, do que você está falando? Esquece. Vocês vão pegar de 30 anos para cima, pelos crimes que vocês estão sendo relatados aqui. E crimes, aí tem mulher, e tem filho, não os filhos, estou falando assim, né? Tem o futuro dos filhos com os pais no alvo, na mira das investigações. O pai, então assim, ele sentou e fez a delação premiada. Então, por que ele que decide por essa medida, que eu sempre repito aqui, o delator, ele está entregando os seus. Então, a decisão de foro, obviamente uma decisão de foro íntimo, mas ela é uma decisão sofrida, por óbvio. Você está apontando o dedo para aqueles que sempre foram seus mentores, ídolos, chefe. Ele faz porque é aquilo que eu falei da foto, ou era a minha família ou era a sua. E o Cid pega e faz a colaboração. E o tempo todo o César Bittencourt, advogado, fala, ele não está delatando, não está apontando o dedo para ninguém, não está acusando ninguém. Porque aquela era a grande preocupação, mas é óbvio que a delação é sobre isso. Corta para hoje, para essa operação de hoje. Porque o Cid iria querer fugir do país tendo esses benefícios homologados pelo Supremo. Uma perspectiva de não dar certo. Porque me chama a atenção, voltando ao Gilson Machado, o voluntarismo de um círculo próximo a Bolsonaro. Olha a Zambelli, né? Leva o hacker lá, era um outro momento, mas leva o hacker, tenta a coisa sozinho. O Gilson Machado vai tentar sozinho ajudar o Cid, né? Sendo que a gente já tem essa experiência aí da Zambelli, de que a gente vai falar disso daqui a pouco, está prestes a cair, entende? Quanto tempo o Cid pensaria em ficar lá fora e bem?